Sétimo ano, boa tarde. Voltamos às nossas aulas virtuais, né? Depois de 2 semanas, né? Um pequeno recesso, daí voltamos tudo novamente, esperando até a segunda ordem, né? Para recomeçar as aulas presenciais, tá? Que poderá ser comigo ou não, né? Tá, então vejamos, gente. Olha, aquele trabalho que ficou para concluir a primeira avaliação, 2 pessoas, a Amanda enviou ontem a última parte do trabalho dela e a Rayane enviou hoje a última parte, né, que eu pedi que poderia enviar sua explicação em vídeo ou paródia, né? A Amanda fez uma paródia, a Rayane também, só que a da Rayane foi cantada, né? Ela cantou, ficou legal, foi assim, com uma musicazinha, um fundo musical, né? Ficou muito legal. A da Amanda também ficou maravilhosa também. Então, eu quero parabenizar as duas, tá? Que eu acho que nesse período, nessas 2 semanas que nós ficamos de recesso, elas ficaram trabalhando, né? Porque para criar, assim, uma paródia, não é tão fácil assim, não, porque você tem que fazer a coerência, né, das palavras, tem que ter coerência aquilo que você vai falar, aquilo que você vai cantar, da maneira que você vai apresentar, tem que ter coerência a paródia, né? Não pode ser, eu coloco qualquer coisa lá, vou cantar qualquer coisa, vou falar qualquer coisa, não. Tem que pensar. Então, essas 2 semanas, eu acho que elas ficaram trabalhando sobre isso, porque já enviaram, a Amanda enviou ontem, e a Rayane, eu já vi o vídeo dela hoje, tá? Então, eu quero parabenizá-las duas, porque elas são bem responsáveis. Não estou dizendo que os outros não são responsáveis, né? Mas elas são mais, assim, apressadinhas, e essa pressa delas, eu acho bem válida. Elas não deixam para depois, tá? Eu também sou assim. A palavra depois, para mim, é assim, não existe no meu dicionário, não. Para certas coisas, não. Depois eu faço, depois eu falo. Não gosto da palavra depois, assim, para certas coisas. Então, eu gosto, achei bem válido as duas que já fizeram, né? Que hoje que estamos iniciando, né? Daí, hoje tem aluno que hoje vai começar a trabalhar, né, suas paródias, que vai enviar seu vídeo, tá? Mas elas já passaram esses 10 dias trabalhando sobre isso. Daí já estão livres, né? Tá, então, quem ainda não fez, providencie, tá, gente? Porque já vamos partir para a segunda avaliação. Também não é bem assim, é porque nós não sabemos como é que as coisas vão andar. Assim como pode, dia 17, não voltar às aulas presenciais, poderão voltar, né? Daí, se voltar, que bom, né? Se não voltar, melhor ainda em certas partes, tá? Em algumas partes eu vou achar melhor, tá? Vamos dar início ao nosso assunto, transitividade verbal. Nós fizemos, a última aula foi transitividade verbal 1. Hoje nós vamos transitividade verbal 2, na página 132. Tá? Então,
Aqui na página 132 é só atividade. Vamos para a página 133. O verbo que se liga ao seu complemento sem preposição recebe o nome de verbo transitivo direto. Nós podemos abreviar também com VTD. O verbo que se liga ao seu complemento por meio de uma preposição é chamado de verbo transitivo indireto, VTI. Então, lá na transitividade verbal 1, eu falei que os verbos eles podem ser transitivos ou intransitivos. Quando ele é um verbo intransitivo, quando ele não precisa de complemento para dar sentido à oração. As crianças brincam. Então, o verbo brincar, nesse caso aí, não precisa de complemento. As crianças brincam. Está entendida a oração. As crianças choram. Também o verbo chorar, nessa oração, ele é um verbo intransitivo, porque após ele não precisou de nenhuma palavra para dar sentido à oração. Por isso, ele é um verbo intransitivo. O verbo transitivo, ele já diz transitivo, ele precisa de um complemento para dar sentido à oração. Quando o verbo pode ser transitivo? Transitivo direto, quando ele não vem auxiliado de uma preposição. Transitivo indireto, quando ele vem auxiliado da preposição. As principais preposições é tanto que quem fez o trabalho, agora me fez lembrar o trabalho das meninas, né? Que era para falar, parece que sobre 3, era antônimo, preposição, verbo, não lembro qual era a outra classe. Só lembro dessas 3. Eu não sei se eram 3 classes que era para falar ou 4, não lembro. Eu só sei que eu lembro bem que elas falaram na paródia que elas fizeram, falaram sobre antônimo, verbo, antônimo e verbo e preposição, tá? Então, foi muito bom, gente. Esses trabalhos, eles são maravilhosos. É um trabalho de pesquisa e quando você pesquisa, você aprende, tá? Quando você pesquisa, você aprende. São trabalhos maravilhosos. Tem aluno que não dá a mínima, não dá valor nenhum. Não sabendo ele, que ele pesquisando, ele vai aprender. Então, elas agora pode perguntar para uma das duas o que é preposição, para elas dar exemplo de preposição. O que é antônimo, para dar exemplo de antônimo. Verbo, para falar alguma coisa de verbo. O verbo indicação, estado, fenômeno da natureza. Teve uma, não sei qual foi das duas, que falou até a conjugação, conjugando o verbo, indicando o tempo, tá? Então, isso aí é uma grande aprendizagem para o aluno, quando ele pesquisa. Um trabalho desse, para quem vai fazer uma avaliação, se fosse fazer uma avaliação presencial mesmo, seria muito valioso, porque ele aprendeu. Quando se pesquisa, aprende. Tá. Então, nesse caso aqui da transitividade, vai precisar
das preposições. É preciso que o aluno conheça as preposições, tá? Porque quando é que o verbo é transitivo direto? Quando ele vem auxiliado da preposição, tá? Isto é, o seu complemento vem auxiliado de uma preposição. Quando é transitivo direto, quando ele é transitivo direto, não precisa da preposição. Quando ele é transitivo indireto, o seu complemento precisa de uma preposição. As principais são as que mais aparecem: o de, o para, com, sem, ao, né? São as principais preposições que mais aparecem nos verbos transitivos indiretos. Nós temos também o bitransitivo. Quando ele é bitransitivo? Quando ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Isto é, o seu complemento tem um complemento com objeto direto, isto é, se o verbo é transitivo direto, o objeto também é direto, tá? Se o verbo for transitivo indireto, o seu objeto também é indireto. Então, o objeto, quando ele vier com complemento auxiliado da preposição, o seu complemento vier auxiliado da preposição, ele é um verbo intransitivo. Ele é um verbo transitivo indireto. Se ele tem dois complementos, um com preposição e outro sem preposição, eu tenho o verbo bitransitivo. Ele tem objeto direto sem preposição e tem objeto indireto com preposição. Por exemplo, o patrão deu aumento aos seus empregados. O patrão deu o quê? Aumento. Até aí, nós temos um complemento chamado de objeto direto, porque ele não vem auxiliado da preposição. Tá, o patrão deu aumento. Sempre a gente faz a pergunta o quê no objeto direto. A quem, de quem, para quem, o objeto indireto. Então, o patrão deu aumento a quem? Aos seus empregados. Aos seus empregados é outro complemento, auxiliado da preposição aos. Aí eu tenho objeto indireto. Então, eu tenho, veja bem, o patrão deu aumento. Deu aumento, até aí, objeto direto, não tem preposição. Aos seus empregados, aos é uma preposição, daí eu já tenho um complemento auxiliado da preposição. Daí eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, que nós podemos chamar de bitransitivo. Aqui nesse rodapé, para saber mais. Aqui tem o verbo que necessita de dois complementos, um com preposição e o outro sem, ao mesmo tempo, recebe a classificação de verbo transitivo direto e indireto. É o que eu terminei de falar. VTDI, né? Para saber mais, a transitividade direta ou indireta ou intransitividade de um verbo
depende do contexto em que ele está inserido e do sentido que expressa. Analise os exemplos a seguir. Então, aqui nós temos o trem partiu. É o que eu falei no início, as crianças brincam. Nesse contexto, o verbo é intransitivo, porque não precisa de complemento. As crianças choram. Nesse contexto, ele é intransitivo, não precisa de complemento. Então, é o que diz aqui. A transitividade direta ou indireta ou intransitividade de um verbo depende do contexto em que ele se apresenta, em que ele está inserido. O trem partiu. Não tem nenhuma palavra a mais depois do verbo. Então, nós temos um verbo intransitivo. Meu irmão partiu a laranja. Olha, é o mesmo verbo, mas em outro contexto. É o mesmo verbo em outro contexto. Meu irmão partiu o quê? A laranja. Eu fiz a pergunta, ok, não tem preposição, então o complemento a laranja, ele é um objeto direto. Olha quem joga aí. Se é um objeto direto, eu tenho um verbo transitivo direto. Quando o verbo é transitivo direto, o objeto também é direto. Quando o verbo é objeto indireto, seu complemento também é um objeto indireto. Eu paguei a conta. Eu paguei o quê? A conta. Eu fiz a pergunta, ok, não vem preposição, então eu tenho um verbo transitivo direto. A empresa pagou o salário. Até aí eu tenho um complemento. A empresa pagou o quê? O salário. Eu fiz a pergunta ok, não tem preposição, objeto direto. Então, verbo transitivo direto. Até aí. A quem? Aos seus funcionários ou aos funcionários. Esse aos, ele é uma preposição. Se ele é uma preposição, então eu tenho um complemento de um verbo transitivo indireto. E esse complemento nós chamamos de objeto indireto. Tá, gente? Então, veja bem, preste bem atenção. O verbo partir, se eu pergunto, o verbo partir, ele é um verbo transitivo ou intransitivo? Qual é a sua resposta? De acordo com o contexto, é que podemos indicar se o verbo é transitivo, se ele é transitivo direto, ou transitivo indireto, ou intransitivo, né? Então, veja bem, eu não sei classificar um verbo de acordo com a sua transitividade se ele estiver sozinho. Tá, partiu. Está lá, partiu. Ele é um verbo transitivo ou intransitivo? Não sei. Não sei se ele é transitivo ou intransitivo. De acordo com o contexto em que ele está inserido, é que eu vou saber se ele é um verbo transitivo
ou intransitivo, tá, gente? Então, se ele é transitivo, quando ele precisa de um complemento. Se esse complemento vier auxiliado da preposição, ele é transitivo indireto. Se ele não vier auxiliado de preposição, ele é transitivo direto. Se ele vier com dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição, ele é transitivo direto e indireto. Então, gente, na próxima aula, nós vamos fazer a nossa atividade, tá? Hoje só era uma aula, tá? E eu tenho um compromisso também, 5 horas eu tenho aula ainda com o nono, tá? E vai ficar a atividade para a próxima aula, tá? Então, gente, uma boa tarde a todos. Espero que todos retornem, tá? Direitinho, assistindo os vídeos, enviando as atividades, fazendo os trabalhos que forem pedidos, tá, gente? Para quando voltar às aulas presenciais, vocês não estão tão sufocados, tá? Estão mais tranquilos, ok? Então, uma boa tarde a todos. Se amanhã nós tivermos aula, ainda vou olhar aqui, não estou com horário aqui, né? Se nós tivermos, vou ver se nós teremos aulas amanhã. 7º ano, não, terça-feira não tem aula, né? Porque amanhã nós teremos uma reunião presencial na escola com a doutora Jandira, né? Se você tivesse aula, não iria ter, tá bom? Então, como nós não temos aula amanhã, então até a próxima aula, que será quarta-feira, tá? Então, uma boa tarde a todos.